Boa noite, pessoal. Meu nome é Wallace Ribeiro. Estou aqui hoje para falar de um assunto muito corriqueiro e muito importante, né? E o assunto é depressão, prevenção à depressão. E hoje eu vou estar aqui com um convidado muito especial, que é o Fabiano. Ele é hipnoterapeuta, ele está formando comigo. Vou aguardar ele me chamar aqui só um minuto. Ok, o Fabiano já entrou. Ô Fabiano, faz o convite. Isso. Ô Fabiano, só aceitar aí agora. Boa noite, Alaô. Tamo junto. E a música? Acho que combina, né? Nosso assunto aqui hoje. E aí? A música eu acho que combina pelo nosso assunto de hoje, né? Combina. Beleza, muito bom. Vou dar uma baixada aqui. Tudo bem? Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Boa noite, Alaô, que já está aí acompanhando a nossa live. Hoje é uma live muito importante, né, Fabiano? Deixa eu só abaixar o som aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito corriqueiro e muito importante, que é a depressão. Sobretudo, a prevenção à depressão, que é uma... Segundo a OMS, talvez poucos aqui saibam, a OMS apontou a depressão como a doença do século. E nada melhor do que a gente falar sobre isso neste momento de pandemia, né? Que é um momento onde está se agravando muito esse assunto, devido a pessoas estarem perdendo seu emprego, etc, etc. Não é isso, Fabiano? Com certeza. Nós analisamos aí. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Já vou deixar desde já que vocês mandem suas perguntas, na medida do possível, nós estaremos respondendo. A questão da depressão é algo muito importante nós falarmos agora, principalmente pós-pandemia. O que acontece? As pessoas, elas vivem um momento de muita ansiedade, pelo medo da perda do emprego, pela incerteza do que vai ser o sistema econômico brasileiro e mundial. Aumentou muito, mas muito, a quantidade de pessoas em estado de litígio conjugal, por estar muito tempo junto com os parceiros, né? Coisa que quebrou a sua rotina. A verdade é que essa pandemia, ela está para ser controlada na questão da vacina e tudo mais. Mas os reflexos dessa pandemia, eles tendem a perdurar por mais alguns anos. E eles vão justamente atingir as pessoas que estão vivendo esse clímax dessa pandemia. Pessoas que perderam emprego, pessoas que se separaram, pessoas que ficaram muito preocupadas porque tiveram alguém que contraiu a doença. Então, todo esse pânico que foi criado, ele vai estourar um pouco lá na frente. Intensificou mais. Não, mas é algo que tá muito claro aí nos próximos anos. E aí nós temos que nos cercar de informações para poder saber como lidar, né, no nosso futuro próximo aí. Exato. Bom, vamos nos apresentar, né, Fabiano? Vamos lá. Meu nome é Wallace Ribeiro, eu sou hipnoterapeuta, estou formando agora na Brava Hipnose, curso regido aí pelo nosso grande amigo Rafael Baltresca e Fernando Colella, né? Também tenho formação em PNL com o Lucas Naves e outros mais cursos também com o Lucas Naves, né? Então eu venho dessa linha aí. Gosto muito da hipnoterapia, é o meu caminho, é a minha profissão. Recentemente eu trabalhava, durante 13 anos eu trabalhei na área industrial e estou fazendo agora essa mudança, né, de área para essa área que eu tanto amo, que é ajudar as pessoas dentro da hipnoterapia. E você, Fabiano, como é que é a sua história? Conta uma história breve para nós aqui, é uma longa história com certeza. História. Wallace, meu nome é Fabiano Moraes, que está assistindo. Eu comecei estudando comportamento humano mais afinco desde 2006, quando eu fiz minha formação para teacher em programação neurolinguística pela Actus. De lá eu comecei a estudar tive muitas formações na área
de conhecimento da mente humana. Então, eu me formei psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Desenvolvida, psicanalista com ênfase em constelação familiar também pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. Sou formado pela Hypnotime com o Lucas. Agora estou terminando a especialização junto com você lá na Bravos Hipnose, hipnólogo clássico e clínico. Formado Mastermind também. Sou teólogo, sou pastor desde o ano de 2006, desde 2005. Eu sou pastor, tenho formado em bacharel em teologia. Então, eu estudo desde esses anos e tenho estudado e tratado com o ser humano. Então, são aí alguns 20 e poucos anos. Atuei muito na área comercial, gestão de pessoas, na área de gerência. E, como você disse, também estou agora voltando mais a minha carreira para a área de terapeuta mesmo. Além de ser trader de ações, dólar e Ibovespa. Isso aí, pessoal. Bom, né, vamos começar agora assim a nossa live, né, após a nossa apresentação, né, e o assunto primeiro que nós queremos explicar para vocês é o que é depressão. E a depressão pode ser representada ou classificada ou explicada em três partes, que é a parte biológica, a parte mental e a parte espiritual, não é isso, Fabiano? Exatamente. Exatamente. Pode ter alguns problemas da ordem psicológica, para você pensar, alguns problemas neurológicos, da serotonina, dopamina, todos esses hormônios que equilibram o nosso corpo. Também pode ser a parte espiritual. Eu falo espiritual, sim, não querendo espiritualizar, né, a doença, porque muitas pessoas acham que você ter depressão, você está possuída por demônios. Não é nada disso. Mas sim a falta do encontro do seu ser, a falta do encontro pessoal com o Criador. Essa falta desse encontro faz você perder um sentido de vida. E a perda desse sentido de vida traz para você um grande déficit. E nada tem a ver com possessão, essas coisas todas que as pessoas começam a querer explicar de uma forma mística, e não tem nada de místico aqui. É isso aí. Boa noite aí, a todos estamos chegando. Taioba, meu grande primo e amigo. Vamos lá. E também até a parte mental, né? Onde que se falta aquela falta de essência, falta de necessidade de viver, né? Falta de querer viver, na verdade, né? Temos esse grande problema correlacionado à depressão. E, na verdade, a depressão é um distúrbio mental caracterizado por depressão persistente ou perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia, né? Não é isso, Fabiano? Exatamente. A depressão, na verdade, você não consegue definir uma causa. Não existe assim, a depressão acontece por isso. Você pode tomar febre porque você tem uma inflamação na garganta ou uma inflamação em alguma parte do seu corpo. Toma um antibiótico para poder se curar dessa inflamação. A depressão não. A depressão ela pode ser causada por alguns fatores. E a somatória desses fatores... E até vários fatores juntos, né? É isso que eu ia falar, né? É o conjunto de fatores. Ela pode trazer muitos problemas e potencializar a chance de você ter uma depressão. Por exemplo, uma pessoa que tem pais depressivos, a tendência dela, como diabético, ela tem uma predisposição genética de 40% mais do que outra pessoa. Ou seja, a chance de ter uma depressão é 2 por 1. Não significa que ela vai ter, significa ter uma predisposição. Por exemplo, meu pai foi diabético, então o que eu tenho que fazer? De vez em quando eu faço um exame de diabetes para ver se está tudo ok, porque eu já tenho uma predisposição. Eu acho que é importante estar isso, porque se você tem o conhecimento daquilo que você pode ter, o que você faz? Trabalha na prevenção. Trabalha de uma forma a não deixar que o problema ele se torne um problema crônico. Mas aí você vai trabalhar preventivamente. Infelizmente, no nosso país, nós temos uma grande falha de não trabalhar na prevenção. A gente deixa a coisa estourar para depois se precaver. É importante, né, Fabiano, esse assunto. E também para as pessoas, você se prevenir não é ter medo, não é ficar com medo, que aí piora a situação, né?
Você tem que procurar meios, né, para você sempre estar ali motivado, entre outros fatores que não vão tocar aqui no assunto aqui agora, pô, daqui a pouco abaixo, né? Eu sempre digo, né, Wallace? Nós precisamos Uhum. ter a nossa mente nutrida. O Mente nosso plena, né? corpo. Uma mente plena. Uhum. Você nutre o teu corpo de uma Isso é para forma qualquer pessoa. sadia. Isso aí para qualquer pessoa. Não importa se você já tem predisposição. Lógico que se você tem predisposição, aí que você tem que fazer mais. Mas quanto para qualquer pessoa, pessoal, é uma doença que você, por mais que você não imagina, ela pode te pegar de uma hora para outra. Uma simples coisa acontecer com você na rua. Se você viu alguma coisa errada, aquilo pode resgatar uma memória antiga que está lá no seu subconsciente e gerar, né, infelizmente, esse problema. E poucos sabem, né, Fabiano, que nós temos 8 tipos de depressão diferentes, né? Que são... Olha, antes de a gente entrar nos tipos, Sim. acho que é pena Ok. nós passarmos um pouquinho de quais fatores eles potencializam, sabe? Por exemplo, é importante nós falarmos do histórico familiar, cada um. São fatores que podem trazer a depressão. Então, o histórico familiar, transtornos psiquiátricos, a falta de hormônios que nós falamos, a ansiedade crônica, o estresse crônico, as disfunções hormonais, a pessoa está passando por um momento de menopausa, andropausa, essas coisas mexem com o nosso organismo como um todo. É importante nós salientarmos a questão das drogas e dependência a drogas lícitas e ilícitas, os traumas psicológicos desde a infância, desde a tenra infância, problemas cardiovasculares, endócrinos, neurológicos, câncer, todas essas doenças podem potencializar um estado depressivo. Os conflitos do dia a dia, seja ele com filho, com filha, com esposo, com pai, com mãe, esses conflitos familiares pode potencializar muitos fatores depressivos. E também é importante, nós falamos das mudanças bruscas de condição financeira, de repente um desemprego, de repente uma morte de uma pessoa que era um arrimo de família. Todas essas situações são situações que potencializam a causa da depressão. É aquilo que eu expliquei agora há pouco, né? Um simples ato que possa acontecer com você pode, de repente, gerar em você uma certa ansiedade que pode depois, por exemplo, gerar a depressão, né? Então, são algo que é importante a gente estar ressaltando. Posso passar para os tipos de depressão? Pode sim. Ok, então vamos lá. Nós temos aí o transtorno depressivo maior, que é a depressão unipolar, a depressão bipolar. A gente não vai entrar muito em cada um, né, Fabiano? Para não comer muito tempo, porque nós temos muito assunto, tá bom? Mas só depois a gente cria uma live somente para isso, tá bom, pessoal? Distimia, que é o transtorno depressivo persistente. Depressão pós... distimia? Sim, pode falar. Porque a distimia é algo interessante. O que é a distimia? É o estado depressivo mais leve, vamos dizer assim. É aquele cansaço, é aquele desânimo, é aquele, sabe? Que você vai deixando passar. Então é importante nós falarmos isso aqui, por quê? Porque esse é o primeiro estágio. Esse é o primeiro ponto que todo mundo mergulha nele de vez em quando e sai. Mergulha e sai. As faltas de prazer sazonais. De repente a pessoa está tudo bem, de repente eu não quero ficar em casa, se isolando. Esses primeiros sintomas, esses primeiros sinais, né? Sinais. Primeiros sinais, exatamente. São os primeiros sinais. Falar porque é o primeiro ponto que nós temos que estar atentos. Com certeza. Vamos lá. Depressão pós-parto, né? Essa aí tem muitas mulheres que sofrem com isso. Transtorno disfórico pré-menstrual, também tem muitas mulheres que sofrem com isso. Transtorno afetivo sazonal, né? E a depressão psicótica. E, por último, o transtorno depressivo induzido por substância medicamento, né? Esse também acontece demais. Bom, agora vamos... É importante a gente dizer que, assim, às vezes eu já ouvi muito isso. A pessoa tem uma depressão pós-parto, é frescura. A pessoa teve uma perca, alguma coisa, você tem que reagir. Nós temos que entender que cada pessoa reage a uma maneira. Tem gente que ri de uma piada, o outro não acha a piada sem graça.
Tem gente que chora num filme e o outro não tem nenhum motivo de chorar. Nós temos que entender que nós, seres humanos, somos únicos. E por sermos únicos, nós somos diferenciados um dos outros. Então, a dor do outro, mesmo que não esteja doendo em você, ela precisa ser respeitada. Nós precisamos, cada vez mais, usar da empatia. Eu vejo que um dos problemas crônicos da depressão é a falta de empatia das pessoas que estão ao redor do deprimido. Exato. Bom, você trouxe aí uns dados pra gente, umas estatísticas, que é interessante você tocar nesse assunto pra gente, né, Fabiano? Wallace, explica mais um subtítulo da depressão. Tem gente pedindo para acessar a live aqui, não está conseguindo. Vou ver se eu consigo mandar o link. Só um segundinho. Tá ok. Bom, então enquanto o Fabiano continua lá ajeitando lá, é o seguinte, pessoal. A depressão, ela é caracterizada geralmente pela ansiedade, ela surge com uma ansiedade, com uma falta de essência, né? Então, pessoal, para a gente evitar esse tipo de problema que pode ocasionar a depressão, nós precisamos ter uma série de rotinas no nosso dia a dia que seriam muito hiper mega importantes. O que seriam essas rotinas? Veja bem, uma delas, por exemplo, a alimentação. Se você tem uma alimentação boa, se você pratica exercício físico, se você procura assistir coisas bacanas, se você procura estar num ambiente bacana, né? Com certeza você vai evitar de ter algum problema. Voltou aí? Tudo certo, Fabiano? Ainda não, eu não consegui mandar. Tem um amigo meu que ele está tentando entrar e eu não consegui funcionar. Bom, mas enfim, vamos tocar o barco vamos tocar o barco, né? Depois eu passo a gravação para ele, não tem problema. Tá certo. Vamos lá. Aí você trouxe para a gente intensificar a tamanha importância que é o assunto de hoje, né? Que é os dados e estatísticas que realmente, pessoal, vocês vão ficar impressionados com tamanha potência que tem esse assunto, tamanha importância que tem esse assunto. Não é isso, Fabiano? Exatamente. Olha que interessante, Wallace. Um dos dados que eu estava apurando é que a chance da mulher ter depressão é 10 vezes maior do que o homem. Mulher, ela tem depressão, a chance dela ter depressão é 10 vezes maior que o homem. Entretanto, o homem se suicida 5 vezes mais. Olha que coisa interessante. Hoje, a depressão, que já é o mal do século, ela é responsável por algo que é um problema de saúde pública, que é o suicídio. Já é a segunda maior causa de morte dos jovens dos 15 aos 24 anos. Já é a segunda maior causa de morte. Então você vê que é algo, não é brincadeira. Existem mais de 11 mil pessoas que tiram a vida todos os anos em decorrência da depressão. A Salata aí, seja boa noite para Luciana Salata, não é isso? Boa noite para você. Kevin, pessoal, tem um monte de gente entrando na live. Valdivino Pinheiro é um excelente hipnoterapeuta, acabou de entrar aqui, um grande amigo. Valdivino, um prazer você conosco aqui, viu? E também, pessoal, vocês podem ficar à vontade para divulgarem essa live, para quem está precisando, principalmente, ouvir um pouco, né, do que eu e o Fabiano têm a dizer para vocês. Acho que tudo, né, acrescenta. E quanto mais perguntas fizerem, será também relevante. Vamos participar da live aí, né? A live não é do Wallace e Fabiano, é de nós todos, para nós chegarmos num consenso de como poder prevenir. Logicamente, nós vamos trazer um pouco da nossa vivência, dos nossos estudos para vocês aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Motivo do surgimento da depressão, o Fabiano. Então seria o quê? O humor, né, cara? É um problema. O pensamento, o físico, o social. O que eu vejo em questão dos motivos, né, dos sintomas que mais chegam. Meu amigo Adriano, representante de Santa Catarina, seja bem-vindo, meu amigo. Olha só, eu classifico em quatro pontos importantes. Alô, entrou aí, ela. Pensamentos físicos e sociais. No humor,
que é importante as pessoas saberem como identificar os sintomas, porque a depressão, ela é uma doença extremamente silenciosa. Às vezes você está do lado de uma pessoa, você está sorrindo, e você não percebe que ela está passando um momento muito difícil na vida dela. Olha a mudança de humor. A pessoa tende a ter mais estados de tristeza. Todo mundo tem tristeza. Se alguém morrer, você vai ficar triste. Mas o estado contínuo de tristeza é um dos sintomas que nós temos que estar atentos. Um outro motivo, a perda do prazer. A pessoa perde o prazer de fazer coisas importantes. Prazer de jantar com a família, prazer de assistir um filme com a família, de passear, de conversar. A pessoa também, ela sente uma perda de interesse, ela já não se interessa mais para as coisas. Parece que ela perde o brilho de sonhar, o brilho de ter os seus projetos, o brilho de buscar novas perspectivas. Ela vai assim, meio que, sabe, ladeira abaixo. E, lógico, um dos sintomas mais, vamos dizer assim, o principal sintoma da depressão é a questão da ansiedade. A pessoa está sempre ansiosa. Ela parece que nunca vive o dia do hoje. Ela está sempre vivendo o dia do ontem e o dia do amanhã. Preocupado com o que vai acontecer, porque lá atrás aconteceu isso, então isso desencadeia um monte de sentimento nela, sempre buscando um estado trágico futuro. Então, essas situações são situações que a gente tem que tomar cuidado, porque tudo isso mexe com o humor da pessoa. Inclusive, uma coisa que é importante a gente relevar, que a pessoa ela sempre fala, isso não está em mim, né? E ela tenta explicar isso para as pessoas mais próximas. Calma aí, as pessoas... calma aí, vai explicando aí que eu vou tentar adicionar o rapaz aqui, que ele está me chamando aqui, peraí. Ok. Então, pessoal, a pessoa fala que, olha, não está em mim, e vai explicar para a família, vai explicar para o amigo próximo, e a pessoa fala, deixa disso, para com isso, pessoal. E é praticamente como se não tivesse nela realmente. Por quê? Porque, geralmente, a gente precisa compreender a mente humana. A mente humana ela é subdividida entre mente consciente e mente subconsciente, certo? E na mente consciente, eu quero que vocês agora imaginem aí um iceberg, vai ser muito interessante, certo? E nesse iceberg, nós sabemos que 95% dele é submerso e 5% dele é imerso, certo? Essa parte imersa, que é os 5%, é o seu consciente. E o subconsciente é o 95%, que é a parte submersa. Então, a pessoa vê, ela está sentindo aquela angústia, aquela coisa toda, mas ela não sabe de onde vem. Por quê? Isso está lá nas suas memórias de longo prazo, que fica lá no seu subconsciente. É por isso que, geralmente, você nunca vai saber encontrar esse problema lá. E talvez é necessário usar alguma coisa. Peraí que o Fabiano está me chamando de novo aqui, deixa eu aceitar. Eu tenho que enviar a solicitação para você aí, Fabiano. Fabiano? Aceita aí, por favor. Aí, ok, Fabiano. Só terminando aqui, Fabiano, estava trocando um assunto muito importante, que é o seguinte, então nós temos, de alguma forma, procurar meios para sair desse problema, né? E o melhor jeito, que até onde a gente conhece, é a hipnose, a hipnoterapia, que é o assunto que nós vamos tocar agora, que é como prevenir, não é isso, Fabiano? Deixa eu concluir lá o que eu falei só do humor. Tá faltando a gente falar dos pensamentos. Por quê? Quando você olha uma pessoa e ela começa a ser muito autocrítica, achando que nada tá bom para ela, esse é um sinal importante de a gente ficar atento no que está acontecendo. A pessoa que está com estado de depressão, ela tende a ser uma pessoa que se culpa muito. Ela, eu não presto, eu não sou amado. Ela já não tem mais uma esperança. A desesperança parece que toma conta da vida da pessoa. Tudo para ela é desesperança. E você percebe também que o raciocinar dela já não é aquele raciocinar coerente. Ela começa a explicar uma coisa, ela foge dos pensamentos, começa a falar com nada. Todos esses... E sempre com aquele semblante de tristeza, né, Fabiano, também. Exatamente. A pessoa passa aquele semblante. Então, para a gente identificar a pessoa que realmente está para baixo, percebe-se muito bem no jeito dela falar, olha bem no olho, tenta enxergar a alma da pessoa. Né? De repente, numa situação dessa, você consegue identificar esse problema e ajudar essa pessoa. Não é fantástico isso? E, né? Como ajudar a pessoa com esses problemas. Sim, pode falar. Sim, sim.
né? E de repente, se você não consegue falar alguma coisa com ela, você pode procurar alguém que saiba lidar com o assunto para falar com ela, né? Não necessariamente precisa ser um hipnoterapeuta, mas a gente sugere um, né, que nós já temos bastante experiência, bagagem no assunto, sabemos lidar com a mente subconsciente, que é geralmente onde é que está o problema lá no seu profundo, lá no seu interno, não é isso, Fabiano? Mas é importante, ó, se a gente passar informações para as pessoas, para elas estarem atentas. Como eu falei, claro, claro. Da depressão é a falta de empatia. De tudo se achar que é frescura, de tudo achar que a pessoa é mole. Mas a pessoa está vivendo um inferno interior tão grande, mental, que ela não, você acha que ela está lá porque ela quer? Você acha que a pessoa quer viver uma vida sem energia, vivendo como um morto-vivo na Terra? Claro que não. É claro que não. Mas ela entrou, como você falou. Há problema do seu subconsciente que ela nem sabe de que ordem estão e ela não consegue resolver sozinha. Senão ela tinha resolvido. Eu vejo muita pessoa falando assim, você tem que se motivar, você tem que sair dessa, olha como você é bonita, olha como você é bonito, olha que você tem tudo. Gente, se a pessoa se enxergasse, ela não estava em depressão. Ela está em depressão porque ela perdeu o senso de se enxergar, de se entender. Olha uma coisa importante também, que a gente tem que estar atento da pessoa que se encontra com esse estado depressivo. As questões físicas. A pessoa com muita perda de energia, cansaço constante, fadiga constante. Olha que comendo coisa. Muito também, né? Exato. O distúrbio de apetite é algo muito importante. Tanto comendo muito, quanto comendo pouco. E principalmente comendo errado. Isso. Porcaria, né, cara? Começa a comer aquelas coisas que... Por quê? O que é porcaria? Vamos citar uns chips, por exemplo, né? Que a gente sabe que é um alimento industrializado, né? Que é chips? Quando você come ele... Chips? Vai pra mim. Chips salgadinho, cara. É biscoito de bolacha. Chips isso aqui é salgadinho, entendeu? Salgadinho, legal. Aqueles tipo Ruffles e tal, né? Fazer propaganda pra eles aí, mas tudo bem. Quando você come aquilo, há uma descarga de um hormônio chamado dopamina no seu cérebro e provoca naquele instante uma certa felicidade, né? Mas isso em si não vai resolver o seu problema. Né? Não vai resolver o problema de quem está com o problema realmente. O que vai resolver é a pessoa procurar no seu interno onde é que está o problema, né? E aí que nós vamos tocar no assunto de como prevenir se o Fabiano não tiver mais nada aí para tocar no assunto. Não, das questões sociais. E olha, é importante para quem é casado. Olha, o distúrbio de sono, distúrbio sexual e o distúrbio de apetite, muitas vezes só quem está muito próximo vai conseguir enxergar isso. Então, é importante que os cônjuges estejam atentos. Olha, por que você está dormindo mal? Qual é a sua dificuldade com o sono? Qual é a sua dificuldade até sexual? Muitas vezes os homens geralmente reclamam que as mulheres, mas de repente estão passando por um momento depressivo. E muitos casamentos, às vezes, se terminam por essa falta de entendimento de um estado depressivo. Às vezes a pessoa está doente e não há entendimento. Então, você tendo esse conhecimento, se conhecendo e conhecendo o outro, você vai poder ajudar. E também os aspectos sociais. A pessoa, geralmente, quando ela entra nesse estado depressivo, ela tem uma insatisfação social muito grande, insatisfação com relacionamentos. Ela acaba não se relacionando, acaba se tornando uma pessoa mais quieta, mais na dela, mais antissocial. Mas não é só porque ela quer. É simplesmente porque ela está passando por esse momento, por esse inferno interior, que ela não consegue resolver. Então, ela tende a se isolar para não ser uma pessoa antipática. Então, aí eu concluo essa parte, que são sintomas da depressão, e aí a gente pode passar para o próximo, Wallace, para não ficar muito grande essa live. E agora, pessoal, por favor, compartilhem essa live, curte, né, toca o coraçãozinho para subir essa live aí, porque é um assunto muito importante agora, já que agora sim nós vamos entrar realmente na live, que é como se prevenir, né? Então, por favor, se vocês conhecem alguém que esteja precisando, né, que já está começando a cair nessa onda, nessa vibe, não deixem de compartilhar essa live, comentar com os amigos, curtir para que essa live possa subir, mais pessoas aqui também estejam conosco nessa live. Então, nós vamos falar como prevenir agora. E o primeiro assunto nós escolhemos foi hipnose, né, que é
aquilo que nós trabalhamos, né? A hipnoterapia. Então, a primeira coisa que nós vamos explicar na verdade, nós poderíamos explicar primeiro o que é a hipnose para eles, né, o Fabiano? E em seguida explicar a auto-hipnose e como que a hipnoterapia poderia ajudar. Pode ser assim? A hipnose nada mais é do que algo místico, que mexe com a cabeça das pessoas. Não é isso, Wallace? Nunca foi, pessoal. Nunca foi. Então, a Nunca foi, primeira exatamente. coisa, A hipnose. hipnose não tem nada a ver com misticismo, é apenas uma ferramenta de Não é terapia, coisa gente. do capeta, igual todo mundo Não é pensa, coisa do não. capeta. É uma Você técnica não vai ficar comprovada pela preso. ciência. Você não vai ficar Exato. preso no Você É. não vai deixar de voltar. E agora? Se eu for. Gente, a hipnose é um estado consciente de concentração e foco. Você É foca e se hiperconcentração e concentra em hiperfoco. algo, Isso. e a partir de então começa uma investigação do seu subconsciente. Como é que se dá isso? Através da redução do fator crítico. Nós reduzimos o fator crítico para acessar o seu subconsciente de uma forma consciente. Na verdade, a hipnose nada mais é do que a auto-hipnose. Se você não se permitir, se você não quiser, ninguém te hipnotiza. Ninguém vai fazer você se jogar da janela, ninguém vai fazer você ficar pelado, ninguém vai fazer você contar seus segredos mais obscuros. Não é dessa forma. Entendeu? Então, Pois é. o que acontece? Eu vou até puxar um pouquinho mais esse ponto, Wallace. Por quê? Porque as pessoas elas mistificam muito. Acham que a hipnose é um poder natural. Como fazem também com a religião. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa lá é usada por Deus e não pode tocar nela porque ela é ungida. Existem pessoas ungidas, existem tudo isso, mas não é uma mistificação. Como a hipnose não é uma mistificação. Como, por exemplo, um advogado não é um ser místico, como um médico não é um ser místico. São pessoas que estudaram, que têm conhecimentos em determinadas áreas e fazem o seu trabalho de uma maneira muito coerente. Então, a hipnose nada mais é do que um estado, do que uma ferramenta de tratamento para acessar o subconsciente. E como você começou falando de uma forma muito concreta, muitas coisas nós vivemos hoje de problemas que estão no nosso subconsciente. Muitos traumas estão no nosso subconsciente. Aquilo que você passou com o teu pai, com a tua mãe, com o teu ciclo familiar, aqueles problemas que você vivenciou, tudo isso está no seu subconsciente. Agora, se você não acessar para ressignificar o que está no seu subconsciente, você continua reagindo da mesma forma. Quanto mais esse autoconhecimento nós tivermos, melhor vai ser a nossa vida. É o seguinte, conforme o Fabiano disse, a hipnose é o acesso ao subconsciente. Então, imagine novamente aí na sua mente o iceberg, certo? E aquele iceberg que eu disse quando o Fabiano não estava aqui presente, né? E que você precise de usar uma roupa do mergulhador para que você possa ir até a ponta desse iceberg. E a hipnose seria isso, né? É esse acesso à ponta do iceberg. Ou seja, você com ela consegue, de um certo modo, abaixar, aliás, o fator crítico para que você, conforme baixando o fator crítico, mais acesse o seu subconsciente, ok? Auto-hipnose é um assunto interessante, é um assunto muito bom, né? Você mesmo pode fazer em casa. Existe N mais N's áudios de auto-hipnose dentro do YouTube, etc. A gente também aqui, vocês chamando a gente no chat, a gente pode enviar sem problema nenhum. A gente pode fazer com vocês também online, sem problema algum, não é isso, Fabiano? A hipnose é algo tão fantástico, você pode emagrecer com hipnose, você pode dormir melhor com hipnose, você pode ter mais foco com hipnose, mais concentração com hipnose, mais produtividade com hipnose. Você pode deixar algum vício que você queira com hipnose. Você pode estabelecer novos hábitos que você não consegue até então com hipnose. Ou seja, a hipnose é uma ferramenta muito abrangente que pode trabalhar e muito, mas e muito, a vida no dia a dia. E como o Wallace falou, nós estamos à disposição. De repente, se você precisar de alguma coisa, eu não consigo dormir, mande para a gente, entre em contato. Nós temos o prazer de te ajudar, porque além de tudo, fora todas as questões que nós fazemos no nosso dia a dia, nós temos um propósito de vida, que é ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, a serem as melhores versões de si mesmo. Poxa, quanto é que custa uma noite de sono?
Eu vou dizer uma coisa para você, já tive um momento, eu fiquei mais de 8 meses sem dormir bem. Dormindo de 1 a 2 horas por dia. Estava no estado depressivo por situações que eu vivenciei. E eu sei o quanto é difícil isso. Mas eu sei também o quanto é gostoso, prazeroso, quando você consegue se encontrar. E voltar a ter uma rotina boa, uma rotina plena, pensamentos bons, um equilíbrio, corpo, mente e alma. Isso é muito importante. Pois é. Também, para quem já está na parte, né, da depressão, a gente sugere, no caso, fazer a hipnoterapia, né, porque é a melhor coisa que você pode fazer, porque aí nós identificamos a origem do trauma lá nas memórias de longo prazo, que é a grande causadora da depressão, né? Se você pode pesquisar entre vários grupos de depressões que há no Facebook, no Instagram, você vai perceber que as pessoas procuram, certas vezes, religiões, procuram, certas vezes, remédios, né, psiquiátricos e psicólogos, e não conseguem literalmente sair da depressão. Tem casos, inclusive, que a situação piora muito mais. Então, a hipnoterapia, ela resolve isso de forma instantânea, em 3, no máximo 4 sessões, assim, você já está completamente curado de um problema que, de repente, você durou anos para se livrar disso, né, Fabiano? Exatamente. A hipnose, a hipnoterapia, a psicoterapia, a terapia falada, ela vem justamente a tratar esses problemas. É lógico, deixa eu mandar um abraço para a minha querida amiga Andréia. Te abençoe, Andréia, obrigado pela audiência. A pessoa, ela não pode tratar algo isolado. De repente já tem um problema de ordem neurológica. Ela precisa tomar um remédio, passar pelo psiquiatra. Isso não vai fazer com que ela resolva o problema de imediato. Porque tanto o psiquiatra é importante, quanto o terapeuta é importante. São coisas que andam em conjunto. A pessoa ela tem uma igreja, ela vai na igreja, ela faz a campanha dela, vai na missa, vai no culto, vai, enfim, aonde ela tem. É importante ela ir, não pode parar de ir. Mas ela não pode tem que mudar a crença, né? Exatamente. Porque quando você tem uma dor no dente, você não espera o dente cair sendo dentista. Começa a dor no dente, você já vai tratar, ver se é uma cárie, se é um tártaro, alguma coisa. Para você não perder o teu dente, não deixar dar um canal, alguma coisa do tipo. Nas doenças emocionais, as doenças que estão ligadas à nossa alma, nós também precisamos estar atentos. Os primeiros sinais, como eu disse, a distimia, um dos primeiros sinais de depressão leve, a qual nós temos que tomar esse cuidado e já tratar isso daí. Já procurar pessoas gabaritadas para isso. A OMS, ela já reconhece que nós temos doenças do corpo, na alma e no espírito. Então, a tua religião é importante, sim, importante, você vai ser curado no espírito, mas existem pessoas que estão doentes na alma. Significa que Deus não está olhando para elas? Não. Significa que Deus deixou pessoas que estão aqui na Terra capacitadas para curar a sua alma, como tem os médicos para curar o teu corpo. Então nós temos que procurar esses profissionais terapeutas para que, o quanto antes, seja identificado qual é a causa e aí entrar com o tratamento. Sabe? Como você falou, às vezes 3, 4, às vezes uma sessão, não importa quantas sessões sejam necessárias. O importante é que a pessoa melhore, a pessoa restabeleça a vida dela. Exatamente, exatamente. Então é uma coisa não, é uma área muito importante, né? Se você conhece alguém que esteja precisando, sugere essa pessoa para que possa procurar um hipnoterapeuta, ou talvez um psicoterapeuta alinhado, de repente, às vezes, constelação familiar, né? Não só vendendo o nosso peixe aqui, que não é esse o nosso propósito para essa live, mas sim, né? Mostrar para vocês que existem vários meios que de repente a pessoa fica lá dentro, fica, será, não vou lá porque eu vou ter que falar para a pessoa, né? Que existe também um preconceito muito grande. A pessoa fala, eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, eu tô maluco, eu tô doente. Não, e outra coisa, a pessoa pensa que ela poxa, eu sou fraco. Não, pelo contrário. Pelo contrário, você é muito forte. Você que está para baixo agora, você é muito forte. Principalmente se você assumir que você mostra mais fortaleza ainda. E você é muito mais forte quando você procura ajuda médica. Porque você está reconhecendo que não está conseguindo sozinho. Exatamente. Ou seja, quando você tem essa coragem de procurar ajuda, olha para a palavra, fala coragem. E coragem é um sintoma, um aspecto positivo.
né? E quem realmente tem coragem para fazer as coisas são as pessoas que vão mais longe, né? Experimentam Eu vejo assim, Oi? eu vejo assim, Desculpa. olha, assim, tem aquela Oi? frase que diz, os incomodados que se mudem, não É, é? exato, Na exato. verdade, é exatamente isso, porque os acomodados não mudam nada. Se você está incomodado com alguma coisa na sua vida, você precisa buscar algo para ter uma transformação, para ter uma mudança. Se algo dentro de você não está bem, você precisa buscar um profissional que te ajude a ficar bem. Não tem nada de Exato. errado com isso. Nós estamos em 2020, meu Deus do céu. Será que as pessoas vão Sim. continuar tendo essa visão antiga de que quem procura um psicólogo é um doido? Diz que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Agora, tem pessoas que escolheram buscar respostas para suas angústias. Escolheram buscar respostas dentro de várias terapias do porquê que as coisas não estão acontecendo, do porquê que a vida não está sendo plena, por que esse momento de tristeza, por que esse momento de falta de foco, por que as coisas não acontecem. É justamente por quê? Porque a pessoa não se conhece. E ela precisa do Exato. ajuda do profissional para que ela tenha esse autoconhecimento e tenha o seu Isso. autodesenvolvimento. É. E nós temos que desmistificar isso daí, e é importante a gente mostrar para as pessoas que, pessoal, você que está para baixo, você que conhece aqui para baixo, essa pessoa que está para baixo, ela não é fraca, ela não é frágil, porque conviver com isso é uma fortaleza, é o meu ponto de vista. Posso mandar um papo reto aqui? Posso mandar um papo Sim, reto? sim. Pode, É pode. assim, ó, enquanto a pessoa está sofrendo, ela é mimimi, ela é Uhum. frágil. Vou falar É, olhando na câmera, para falar no olho da pessoa que tá me vendo. É cheia de mimimi, ela é frágil, ela é frescurenta, ela é covarde, ela é tudo. Ela morre, aí você fica chorando de remorso, por quê? Porque você não ajudou. não ajudou. Exato, Aí todo mundo exato. ama, aí todo mundo fala. Agora, ou nós vamos entender o que a depressão, o suicídio, é uma situação de saúde pública e que nós precisamos agir o mais rápido possível e é uma força conjunta, ou nós vamos continuar perdendo os nossos jovens, perdendo as pessoas que nós Pois tanto é. amamos Ah, por causa dessa doença. e nós Deixa eu mandar um vemos abraço aí, para a ó, Carol, para a Luciana aqui, que assim, estão nos prestigiando também. Deus abençoe, Carol, Luciana. bom, assim, eu fico vendo umas coisas absurdas na internet, por exemplo, no Facebook, tem vários grupos de depressão, e é um deprimido conversando com um deprimido. Imagina onde é que vai parar essa situação, né? Por que ele sai lá na rede social para procurar? Por quê? Porque ele não tem alguém na família para desabafar, ele não tem um amigo para desabafar, ou então ele sente muita vergonha disso, né? Então, o papel do hipnoterapeuta, o papel dos psicólogos, de todo mundo que trabalha nessa área de saúde mental, é poder chegar até essas pessoas, né, de alguma forma, igual nós estamos fazendo aqui nesse momento, mostrar para elas que sim, tem saída, sim, que tem código de éticas que protegem qualquer coisa que você vai falar com essa pessoa, certo? Então, vamos ser mais abrangentes, vamos ser mais focados nessa situação, né, do ponto de vista que você precisa de ajuda, né, para que possa sair desses problemas que nós sabemos que é corriqueiros, né, infelizmente, né? E toda família, todo mundo tem um amigo, alguém que está precisando, né? É isso, Com Fabiano. certeza. Nós Uh, vamos, precisamos ver que vamos a tocar para o depressão está próximo. muito próxima. Está muito Isso. próximo da gente. O próximo tópico, senão não vai dar tempo. Pode ser, Fabiano? Pode, pode. Ok. Manda aí que tem uma hora para Então, terminar. o próximo tópico é a alimentação, né? E aí a gente vai falar sobre a alimentação balanceada, os tipos de alimentos, né? Mindfulness, né? Né, no caso, procurar um nutricionista para ajudar você nisso também. Né, Fabiano? Você tem alguma coisa a Então, dizer aí? assim, ó, é provado que quando você pratica exercício físico, o nosso corpo libera os hormônios do bem-estar. Então, é necessário nós sairmos dessa situação de sedentarismo. O sedentarismo, ele é o potencializador da depressão. Aí nós trabalhamos pra caramba nos dias de hoje. Nós vivemos na era da informação, onde o mundo transforma a informação a cada 30 dias, a informação do mundo multiplica, sempre estressado e sem tempo para nada. Nós temos que entender que nós somos corpo, alma e espírito. Temos que fazer coisas para o corpo, nos alimentarmos. Quando que você não precisa se exercitar? Você sabe, Wallace? Não entendi, desculpa a pergunta. Quando você não precisa se exercitar. Sabe quando?
Eu O acho dia que que sempre você eu não tenho que come, o dia que é, você não come, você precisa exercitar. Se você comeu, você precisa se exercitar. O nosso claro. corpo foi feito para isso. O Nós aparelho vivemos uma, digestivo, o aparelho nós vivemos um digestivo problema, nós seria o temos um problema maior sério assim, de obesidade. Por quê? claro. Porque comemos muito, comemos errado, não nos exercitamos, Exato. certo? O Pode falar que você aparelho ia falar. digestivo, sim, o aparelho digestivo é o maior aparelho do nosso corpo, né? Então você pega aqui, se somar tudo, né? Esôfago, estômago, intestino delgado, todo, intestino grosso, intestino delgado, somar tudo isso, né? Você vai ver que, poxa, praticamente todo o seu corpo é destinado para alimentação, né? Então, Gasta muita energia digerindo os alimentos. é isso aí que eu ia chegar. Você gasta muito boa energia para alimentar e pouca energia para alimentar o cérebro. Então você tem que fazer os dois, né? Tanto alimentar o cérebro, alimentar a parte de alimentação, Ó, a parte fisiológica, né? A parte de movimentação, né? Em si. deixa eu falar aqui, mandar um abraço para a Suelen, Uhum. minha comadre, o Agnaldo também, entrou aí. Conseguiu entrar, Agnaldo. Poxa vida, em quase uma hora. E o que eu quero dizer também, da mesma forma, nós temos que nutrir nossos pensamentos. Assistir bons programas. Tem muito programa que só fala desgraça. A gente sabe que na questão de televisão, a Esse é um notícia problema. ruim, Evitem. ela traz mais ibope do que a notícia boa. Mas você pode escolher. Exato, Procurar evitem televisão aberta. Vou ser bem resumido. Canal aberto, evitem. Se você tiver que assistir uma televisão, vai assistir uma coisa boa, cara. E melhor do que ver, eu vou bater nessa tecla, melhor do que assistir televisão, vai ler um livro, vai ler com notícias boas, procura trabalhar o seu cérebro, né? Porque ele é igual um músculo, se você não trabalhar ele... Letícia, bem-vinda, obrigado por estar participando com a gente. Isso aí. Se você não trabalhar o seu cérebro vai ficar para baixo em todos os aspectos. Quando você precisa, vai demorar a raciocinar, vai demorar a fazer tudo. Então, é um dos motivos também. De repente, se você não está lá habituado com uma leitura, uma coisa dessa espécie, para baixo, cara. Vai ficar para baixo, não é isso, o Fabiano? Vamos incluir na questão espiritual. Alimente o teu espírito. Tenha a sua meditação diária, converse com o seu Deus, tenha um tempo de oração, tenha um tempo de adoração, um tempo de contemplação, um tempo de transbordo, onde você faz o bem para o próximo. Sabe, todas essas práticas são práticas milenares. E eu acredito que fazer o bem, falar com Deus, meditar, orar, tudo isso abrange todas as religiões. Você não precisa falar de uma específica para você ver o quanto de bem faz isso. Porque nós, seres humanos, somos seres religiosos. Nós buscamos em um Deus um fortalecimento disso. Inclusive, a teoria do entrelaçamento entre cordas tem mostrando, né, que toda atitude, todo pensamento que eu tenho, ele é ressaltado, ele é levado para todo lugar no espaço. Né? Então é importante vocês terem essa concepção, né, que a oração tem importância, porque existe uma lei que é muito importante, universal, que funciona em todos os aspectos, que é o quê? Ação e reação. Toda a força que eu aplico, eu recebo a mesma força. Terceira lei de Newton. E ela funciona do ponto de vista da oração. Se você também não ora, você certamente terá um pouco mais de fraqueza. Isso não significa que você precisa seguir um ritual, não é isso. Mas você precisa estar conversando com você mesmo, estar enviando para o universo os bons pensamentos, né? E alguns usam oração ou não, mas não importa, você precisa... Poxa, conectado com o Criador, sabe? Você tem o seu tempo com Deus conectado, sabe? Aquele momento seu e Deus, sabe? Isso é importante. E às vezes as pessoas falam, mas poxa, será que nós vamos entrar na questão religiosa? Nós não podemos entrar na questão religiosa porque hoje é tudo chato, né? O pessoal já mete o pau. Mas nós não podemos abranger isso aí, porque nós não estamos alienados disso, não. Pelo contrário, nós somos um combo de corpo, alma e espírito. Nosso espírito precisa, nossa mente precisa, nosso corpo precisa. Então, isso está totalmente ligado. Vamos lá falar do próximo assunto? Vamos lá. Como ajudar? Tratar vícios. Pessoal, o que é o vício? Vício, na verdade, é uma fuga interior para algum problema que você está interno. Então, por exemplo, eu estou depressão, vou beber, consumir bebida alcoólica. Isso tem demais. Demais.
E é uma coisa que precisa ser tratada, o seu vício, né? Cara, Então, é um sinal. E é um sinal. Então, Se você se tornou... tudo isso é o Ah, próprio ego, o próprio subconsciente jogando para fora. São as fugas é, do subconsciente. Estão mostrando para que isso. alguma coisa está bem. E a pessoa fala, não, eu estou bem. Eu olho para ela buscando uma fuga, eu falo, não está bem. Já sei que ela não está bem. Pois é, então. E aí ela procura vícios, né? Bebida alcoólica, drogas, etc, etc. É onde que você pode também identificar o início, uma prévia de uma depressão. Certo, Fabiano? É isso? Além de ser uma fuga Hum. do seu estado anterior, também as questões químicas de qualquer bebida que altera o nosso organismo, ela Ah, também te dá uma predisposição para estado depressivo. exato, exato, né? Já entra dentro do campo, né? Inclusive da alimentação também, né? Quando você come Sim. uma coisa que não é bacana, né? Bom, o ambiente é talvez um dos assuntos mais importantes desta live. Por quê? O ambiente, quando eu falo, ele está até inclusive na sua família. Se você vive no meio social, na família e amigos, etc., que estão para baixo, você vai continuar para baixo. É a lei da atração, né? E quanto mais conectividade, quanto mais contato você tem com aquela pessoa que já está para baixo, do aspecto que não de ser de tratamento, mas de amizade, né, Fabiano? Você acaba se sentindo, poxa, para baixo também, a pessoa te puxa para baixo. E não adianta fugir disso. Não adianta. Watson, Você, é oi, é o que eu digo, né? Você não, oi, desculpa. você não tem Pode. culpa se você nasceu numa família depressiva. Você não tem culpa de É. ter nascido numa cidade difícil. Mas é sua Uhum. autorresponsabilidade mudar o teu quadro. É Não é mudar porque você isso. nasceu numa situação difícil que você vai morrer em situação Exato. difícil. É Nesse meio isso. tempo, você tem a oportunidade de alterar isso. Então, assim, a Isso. autorresponsabilidade é sua. Ah, meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo, fui abandonado, morreu. Enfim, todo mundo tem sua história triste, todo mundo tem suas dificuldades. Agora, você pode mudar essa história. Isso. O poder de mudar essa história está nas suas mãos. A autorresponsabilidade, o livre-arbítrio te dá justamente essa prerrogativa de você poder alterar esse estado seu. Se até ontem você viveu numa Fabiano, situação difícil, o hoje para diante você tem que mudar. Você pode mudar. Fabiano. Ô, gente, dá rapidinho, minha mãe tá me ligando aqui. Passam, né, por esses momentos de depressão. Pessoal, meu pai me ligou aqui agora, aqui tá toda Não, hora ligando, então pai eu e tenho que mãe entender. tá liberado. Pai e mãe tá liberado. Tem que entender mesmo. Desculpe aí, Tem né? que honrar o pai e Mas, a mãe, tá certinho. Olha, eu estava é começando exato. a falar, Ah, para a gente já concluir a nossa live de hoje, sim. de como ajudar as pessoas com depressão. Aguinaldo, aqui para mim não está travando. Se alguém mais estiver travando, avisa a gente. Mas para mim não está Eu, travando, não. Está bem eu, bacana. Bom, eu também não tô travando, não. eu coloquei alguns verbos, né? Olha lá, a Daya também Tá está falando que travando. está travando. Tá travando o Então, seu um pouquinho, viu? Oi? O seu de vez em quando dá uma travadinha aí, tá? Ah, deve ser a A sua. internet Tabajara É, aqui. mas é de vez em quando, Vamos mas tá ajudar. bom. Como É, ajudar as pessoas com depressão? Em primeiro lugar, informando-se. Isso que nós estamos fazendo hoje é passando informação para que as pessoas possam ter mais conhecimento. Em segundo lugar, ouvir as pessoas, ouvir sem julgamento. A pessoa está num momento difícil, você não deve ficar julgando ela, tratando ela de uma forma diferente. Entender que cada pessoa tem o seu momento e o tratamento ele é de uma maneira diferente para cada pessoa. Umas pessoas, uma, duas sessões de terapia acaba se restabelecendo, demora mais. E o mais importante, entender assim, que a pessoa não é a depressão. A pessoa está com depressão. Ela não é aquilo lá. Ela é aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você tem um carinho muito grande.
Quando a pessoa está com depressão, a gente já rotula ela, a deprimida. Não, ela não é a deprimida, ela está com depressão, mas ela é uma pessoa, um ser a qual nós amamos, devemos amar muito. Ok. Evitar jogar sobre essa pessoa culpa. E oferecer sempre que possível uma esperança, dizer para ela que tem jeito. E sempre estar atento e procurar a ajuda. Porque muitas vezes, foi o que nós dissemos aqui, a pessoa tem aquela trava, aquele preconceito, eu vou procurar ajuda médica, eu sou um fraco. Não, se você ama essa pessoa que está do seu lado, com depressão, procure uma ajuda para ela, leve ela, sabe? Não custa nada você pegar ela e falar, hoje você vai comigo. E seja esse amparo para levá-la até o médico. Porque, acima de tudo, nós queremos as pessoas bem. Acima de tudo, nós queremos que as famílias continuem vivendo com seus entes queridos, sarados e tratados da depressão. Nós não queremos que as pessoas tirem a sua própria vida. Porque tirar a própria vida é quando ela chegou no estado extremo de dor na alma, de dor emocional, de culpa, de angústia. E nós não queremos isso. Você também que tem seu parente, seu amigo, seu ente querido que está passando por isso, também não quer. Então, entenda o momento que ela está passando e procure seguir esses passos para ajudar essa pessoa a sair desse momento depressivo que ela está passando. É importante, né? Nós vemos dizendo aqui na live vários assuntos que são sintomas da depressão, né? Por exemplo, também agora eu vou tocar nesse assunto aqui, a satisfação profissional. Se a pessoa estiver lá reclamando muito do emprego, né, do trabalho que ela esteja, isso pode levar a uma depressão também, né? E você, por exemplo, tem que entender qual é o propósito de vida dela. Eu sempre digo. Primeira pergunta, qual é a sua identidade? Quem é você no mundo? Primeira coisa. Segundo, qual é o teu propósito? Você entendendo essas duas perguntas, você segue a sua vida muito mais leve. Tem muitas pessoas que trabalham só pelo dinheiro, se tornam escravos do dinheiro, nunca conseguem a satisfação, porque o dinheiro não traz essa satisfação plena, e vivem nesse momento de total estresse pelo emprego, do trabalho. Por quê? Porque não entenderam o seu propósito. A pessoa pode ter muito melhor trabalhando numa outra função que traga muito mais prazer. O que adianta ganhar muito dinheiro, lá seus 20, 30 mil reais, e tira a sua própria vida? Eu estava lendo aqui sobre os dados estatísticos, Wallace. A maioria das pessoas de classe média e alta tem uma tendência de suicídio muito maior do que as pessoas mais pobres. Dá para entender? A pessoa é pobre, financeiramente falando, e ela tem um índice de suicídio muito menor do que as pessoas de classe alta, classe média. Ontem, quem acompanhou minha live aqui ontem, junto com o pessoal do Mercado Centauro, eu disse isso, né? Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, e não você trabalhar por o dinheiro. Se você se tornar escravo do dinheiro, você com certeza vai se sentir angustiado, vai se sentir mal, vai se sentir para baixo, vai gerar várias coisas, até mesmo ansiedade, né? Que é um assunto que nós temos que falar aqui ainda hoje. Pode ser? Pode tocar nesse assunto aqui agora, sobre a ansiedade? Senão não vai dar tempo, sim. Pode ser? Pode ser? Sim, pra gente seguir pro final. Que a ansiedade é o principal sintoma, pelo meu ver, da depressão, não é isso, Fabiano? Com certeza. E a ansiedade é assim. A ansiedade, ela é aquele anseio pelo futuro, desesperado, desacerbido. Mas é uma reação do seu passado. Devido aos seus traumas, devido aos fatores críticos. As crenças, né? Emocionalmente, fisicamente. Vou pegar um exemplo claro. Porque uma coisa vai desencadeando outra, né? Uma coisa vai desencadeando outra. É uma bola de neve, né, cara? A pessoa que viveu num lar onde tem muita... Ela foi muito grito, cala a boca, engole o choro. Ela tende a ser uma pessoa gaga. É um reflexo do passado. É um reflexo do seu convívio familiar. E isso vai desencadeando várias reações em cadeia no dia de hoje. Aí qualquer coisa que a pessoa manda calar a boca, tem aquela explosão de raiva, aquela situação, tudo isso vai trazendo ansiedade para a vida dela. Essas reações que você não sabe por que você não controla. Não controla, você tem um trauma no seu passado. Então trata-se o trauma,
equilibra-se o hoje e diminui a ansiedade. Diminuindo a ansiedade, você vai ter um estado de depressão, uma chance de ter depressão muito menor. Exato, exato. Bom, eu acho que é isso, já está encerrando o nosso tempo aqui. Você quer fazer algumas ponderações finais aí, Fabiano? Depois eu fazer a minha, ou vice-versa? Eu quero sim. Esses dias, Sim. uma doutora de psicologia lá da nossa comunidade, ela falou algo, e eu quero encerrar minha participação dizendo isso. Tem um trecho na Bíblia, eu vou até ler ele aqui, que lá está escrito lá no livro de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam presos, perto da meia-noite, eles começaram a cantar músicas. E aí